Ela foi à consulta e aí quando ela chegou, ela pediu para a família não entrar, porque ela falou, doutora, eu fiquei preocupada com essa consulta e eu acho que minha família não está preparada para essa consulta, por isso eu deixei eles lá fora. Então a gente teve que recapitular o que é o cuidado paliativo, o que a gente estava ali para fazer. Então a gente vê que são esses preconceitos, né? Quando a gente fala de câncer, a maioria das pessoas pensa em tratamentos, protocolos, cura, mas existe uma parte da história que ninguém quer olhar, que é o cuidado com a pessoa, não só com a doença. Eu sou Elise Figueiredo, oncologista clínica, e esse é Aquela Doença com C. Um espaço para falar de câncer com leveza, ciência e cuidado, porque câncer não é sentença. E hoje a gente vai falar sobre algo que ainda é muito pouco compreendido: o cuidado integral do paciente com câncer. Para essa conversa, eu recebo aqui, com muito prazer, a doutora Alexandra, que é uma contemporânea dos tempos de residência de clínica médica. Ela veio de Barra do Garça para fazer diferença aqui em Brasília, nos cuidados paliativos. É um prazer tê-la aqui conosco. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Obrigada, Elise. Uma honra estar com você aqui. A gente que tem essa história antiga e agora também a gente divide paciente, né? Então, Verdade. Bom, eu vim do interior, né? Assim, de Goiânia, Barra do Garças, mas me formei aqui e fiquei aqui. Então, aqui eu fiz minha residência de clínica médica, que foi quando a gente se conheceu, né? E depois eu fiz a residência de geriatria no Hospital Universitário. E depois eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos, fiquei um tempo na educação, né, de residente de cuidados paliativos, e nos últimos anos também eu me aperfeiçoei em oncogeriatria, né, pela Faculdade Sírio-Libanês, e é uma atuação que tem agregado também no meu cuidado aí nos pacientes com câncer. Verdade, eu acabei também fazendo essa pós-graduação de oncogeriatria, porque é um núcleo de pacientes que me interessa muito, não só pela incidência, né? Mas por suas particularidades. A gente tem que lidar com muitas comorbidades, Sim. acaba que fica um cuidado mais complexo. Mas me diga, porque talvez o maior erro das pessoas seja achar que os cuidados paliativos devem ser indicados apenas quando a gente não tem mais um tratamento que seja curativo ou que prolongue a vida, mas com qualidade. Qual o momento ideal para a gente iniciar o cuidado paliativo num paciente que tem um diagnóstico de câncer? Elise, você sabe que infelizmente isso é uma realidade mesmo, né? Assim, que as pessoas acham que o cuidado paliativo é só no fim da vida, né? E eu acho que isso é uma pena, né? Porque o cuidado paliativo, como a gente sabe, é uma abordagem que cuida da qualidade de vida, né? Então, diminui o sofrimento físico, emocional, espiritual, protege a família do sofrimento, né? Então, e as grandes sociedades, né, de oncologia, a Sociedade Americana de Oncologia brasileira, né, recomendam que o cuidado paliativo ele deve iniciar quando tiver um sofrimento, né? Então, o paciente tem um sintoma não controlado, o paciente tem uma dificuldade no enfrentamento, então, tudo isso é indicado cuidado paliativo, né? Então, desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, uma doença grave. Do público ao privado e até na faculdade, que eu sei que você também é professora, o que você acha que mudou na visão em relação à oncologia? A gente tem mais acesso aos tratamentos, a gente tem mais acesso ao paliativista. Como é o trabalho hoje do paliativista nesses setores? Eu acho que o que mudou ao longo do tempo em relação à oncologia e cuidado paliativo é porque a gente sabe, em tudo que a gente trabalha, não adianta a gente falar, a gente tem que fazer, a gente tem que mostrar pelo exemplo, né? Então, eu acho que com a introdução do cuidado paliativo, principalmente no sistema público de saúde, né, que é pioneiro mesmo no Brasil, as equipes de oncologia, né, os médicos começaram a ver na prática o que é o real cuidado paliativo, né? Então, às vezes aquele paciente
que está fazendo vários tratamentos e está com dor, está aí na emergência, às vezes adia um tratamento, né, por causa disso. Quando ele começa a ter abordagem de cuidado paliativo, você vê que aquele paciente interna menos, que ele consegue suportar aquele tratamento de uma forma melhor, que a comunicação com a família também se torna menos pesada, mais clara, né? Então, acho que o que mudou é essa percepção do oncologista em relação ao que é cuidado paliativo de verdade. E principalmente os oncologistas mais jovens, porque ele já vem de uma era que o cuidado paliativo já está introduzido na rotina, diferente de quem se formou, né, antes, que nunca viu na prática, né? Verdade. Então, ao longo dos anos, essa mudança na oncologia também impacta até na sobrevida, né? Há estudos que falam que alguns tipos de câncer, como de pulmão, têm uma sobrevida maior sem tratamento, dependendo do estadio, do que com uma terapia intensiva e tóxica. Sim, o que é que você tem a contribuir com esse aspecto? Eu acho que esse trabalho, né, que você falou, principalmente do câncer de pulmão, né, que foi feito quando comparou pacientes com tratamento padrão oncológico, pacientes com as equipes, né, de cuidados paliativos, ele é claro, né, foi até uma surpresa para os autores, né, não era o que eles queriam medir, e mostrou que além de ter menos depressão, de ter o seu cuidado mais alinhado ao que ele acha importante para cada paciente, os pacientes também viveram mais. Isso é incrível, é o que a gente vê na prática, porque o paciente ele dorme melhor, ele tem menos dor, ele tem menos depressão, né? Então a gente vê que isso impacta na vida dele. E muitas vezes o tempo de vida às vezes não é uma prioridade para todo mundo, né? Para a maioria das pessoas mas isso é excelente. Então eu acho que isso acompanha o que a gente vem vendo muito na oncologia também, né? Cada vez mais tratamentos que causam menos toxicidade, que esse paciente tenha o tempo de vida prolongado e cada vez mais a gente precisa falar em qualidade de vida. Os pacientes, em geral, temem quando a gente dá a notícia de que vai precisar também acompanhar como paliativista, né? Quais as principais dúvidas que eles te perguntam no consultório? Então, a gente tem aqueles que, por medo, nem vão, né? Então, ignoram e fogem dessa consulta. Tem aqueles que têm muito medo, e a gente vê muito na prática, de achar que porque o médico está encaminhando para os cuidados paliativos, aquele médico vai abandonar o paciente. Então, acho que é um medo de abandono, ou é um medo de que o médico encaminhando para a equipe de cuidados paliativos, o médico vai perder o foco no tratamento dele, porque ele quer tempo de vida, ele quer um tratamento melhor, ele quer, né, passar por essa doença. E ele não quer que o médico oncologista perca o foco, né? Então, acho que são muitos medos, o medo de achar que na equipe de cuidados paliativos vai falar de morte o tempo inteiro, que é abandonar o tratamento, que é desistir. Eu lembro de uma paciente que a gente recebeu, né, e ela foi encaminhada, ela muito lúcida, sabendo do prognóstico e tudo, mas ela estava funcionalmente bem. Ela foi à consulta e aí quando ela chegou, ela pediu para a família não entrar, porque ela falou, doutora, eu fiquei preocupada com essa consulta e eu acho que minha família não está preparada para essa consulta, por isso eu deixei eles lá fora. Então a gente teve que recapitular o que é o cuidado paliativo, o que a gente estava ali para fazer. Então a gente vê que são esses preconceitos, né? E justamente isso que eu ia inserir também, a família. Quais são as principais dúvidas? Essa palavra que você falou, o paciente sempre fala, doutora, não desista de mim, você está desistindo de mim, por isso que você está me encaminhando. Sim. Os familiares também ficam muito apreensivos, né? Eu acho que a família é um conjunto, né? A família, né, e o paciente, todos sofrem juntos, de maneira diferente, mas cada um sofre de um jeito. E o grande medo realmente é esse, né, do abandono, o medo de que aquilo é uma sentença, né, de que esse termo que a gente não gosta, como se não tem nada para fazer. E, na verdade, quando eles entram em contato com o cuidado paliativo, eles veem que não é isso, né? Então, às vezes, acontece muito de um paciente vir, a gente controlou um sintoma, a doença entrou em estabilidade, aí eu não consigo dar alta para o paciente mais, porque ele vê realmente o que é e ele não quer perder, né, esse cuidado que vê ele como um todo, essa ideia do guarda-chuva, né, de que se começar a chover, ele abre o guarda-chuva para evitar o sofrimento, se molhar com o sofrimento, né, então acho que
tudo realmente é preconceito, né? Na sua rotina, o que muda assim no dia a dia do paciente após ele iniciar o tratamento com você? Bom, acho que muda muito no sentido, depende muito do tipo de tumor, né, e da fase da doença que o paciente se encontra. Quanto mais precoce esse paciente chega, a gente vê melhora funcional, né, então o paciente que às vezes está muito debilitado por uma dor, vomitando, sem conseguir comer, né, então isso é algo real que a gente vê na prática, né, então tem um paciente que eu cuidei, né, que o paciente ele corre muito, 30 quilômetros no final de semana, e ele estava com um diagnóstico e ele estava com tanta dor que ele não conseguia correr, andar de bicicleta, fazer aquilo que ele gostava. A gente ajustou os remédios e ele voltou a correr, né? Então são coisas simples. Às vezes o que impacta é isso, a pessoa melhora tanto a qualidade de vida que ela ganha tempo de fazer tudo que ela gosta e importa, cuidar dos netos, correr de bicicleta, passear, viajar, né? Então isso é possível, mas depende da fase da doença, né? Então às vezes se o paciente está mais debilitado, a gente consegue ver o suporte, a comunicação, o se sentir protegido pela equipe, né? Incluindo o psicólogo, né? Todo mundo da equipe. Ao longo do processo da doença, ele vai entendendo, né, as fases em que ele se encontra, né, e o risco de recidiva ou não. Então, acho que com essa guia do paliativista, acho que ele vai permanecendo fazendo as rotinas Sim. e sentindo mais confortável e acolhido. Quando a gente fala no câncer do idoso, né, você acha que o cuidado muda nessa faixa etária de pacientes? Elise, eu acho que deve mudar, né? Então, se a gente pensa que é uma pessoa que envelheceu, que o rim não funciona do mesmo jeito, que o fígado não funciona do mesmo jeito, que pode ter um problema visual, auditivo, usa muitos remédios, se a gente não mudar o cuidado, o desfecho, né, o resultado não vai ser bom, né? Então, acho que a gente precisa mudar o jeito de cuidar. Hoje não temos ainda tantos estudos nessa faixa etária, né? Graças a Deus estamos aumentando, vendo também em relação à qualidade de vida, mas é um aspecto que a gente sempre tem que levar em consideração, porque às vezes o tratamento que a gente vai ofertar não pode ser mais agressivo do que o que aquele paciente pode suportar. E a gente pode acabar até abreviando a vida da pessoa, achando que está super cuidando e acaba que a gente está fazendo mais mal do que bem. Eu acho que isso é importante, né? Então, acho que a oncogeriatria, o geriatra, junto do oncologista, ele apoia, né, essas tomadas de decisão, né? Porque, como você disse, o oncologista está lá estudando novos remédios, novas drogas, aí quando ele vai ver o que público aquele remédio testou, se funciona, o tempo de vida, às vezes aquele idoso que tem uma demência, que tem um problema de mobilidade, que tem 80 anos, 90 anos, não foi testado. Então, será que faz sentido? Será que esse paciente suporta esse tratamento? E aí que essa discussão se torna mais rica, para a gente entender, até que os estudos possam, né, também pegar toda a população, se possível, né? E nesse contexto a gente sabe que apenas a idade cronológica, ela não é suficiente. Como é que funciona a avaliação do idoso? Exatamente, a gente pode ter um idoso, né, uma pessoa idosa de 80 anos acamado, uma pessoa idosa de 80 anos correndo uma maratona. Então, a idade é um único fator. E aí, como é que a gente diferencia? A gente faz o que a gente faz na geriatria, né? Na geriatria, a gente vê o paciente como um todo, em todas as suas dimensões. E tem grandes áreas. Então, a gente avalia a funcionalidade, se aquele indivíduo é capaz de fazer as coisas sozinho, sair de casa, fazer compra, finanças, como está o humor, como está essa questão auditiva, visual, a alimentação. Então, às vezes, o paciente idoso, ele tem alteração do paladar, usa muitos remédios, ele pode estar perdendo peso, perdendo massa muscular. O suporte social, né, para oncologista, às vezes o oncologista vai prescrever um remédio que o paciente tem que ir várias vezes à clínica, uma radioterapia, né? Qual a possibilidade dele ter acesso a isso sem um suporte social, né? Então, a gente vê todas essas dimensões para avaliar os riscos, né, e os benefícios.
Porque aí entra a questão da funcionalidade, né? Das capacidades, que entra também numa área que você sempre gostou muito, que é Sim, a área da demência, que sim. vê uma disfunção por perda funcional. O paciente oncológico, ao longo do tratamento, e o idoso vai perdendo as funções ao longo do tempo. Isso também tem que ser avaliado. A gente, na avaliação geriátrica, quando a gente conhece o paciente idoso, a gente classifica esse paciente idoso, se ele é fit, robusto, e aí muitas vezes ele tem que ser tratado como um adulto jovem, né, nesse tratamento, né, não reduzir dose. Se ele é pré-frágil, que às vezes é esse, né, que ele chega bem do tratamento, mas uma coisa que a gente não tem um olhar, por exemplo, com o peso, a alimentação, ele fragiliza, ou aquele idoso que já é frágil, que já tem dependências, e aí às vezes a gente tem que fazer para que não se perca mais, né? Que ele mantenha a funcionalidade que ele tem. Acho que é essa visão, a gente evitar que o fit robusto fragilize, o pré-frágil fragilize, e aquele que é frágil não perca mais sua funcionalidade e qualidade de vida. São cenários mais delicados que a gente tem que ir conversando com os familiares para eles não caírem naquela realmente de que a gente desistiu de tratar aquele paciente e se sentir acolhido, né? Exatamente. Até também a gente tem às vezes um pouquinho de dificuldade quando é a hora de parar os tratamentos. É um momento desafiador. Como é que você consegue lidar no consultório quando o oncologista passa esse cenário para o paciente? Acho que parar um tratamento ativo contra um câncer, né, ele é um desafio enorme, não só para o paciente, para a família, para o oncologista, né, então a gente costuma falar muito isso, né, com os pacientes, que não é fácil para ninguém, né, porque nós não fomos formados para isso, né, para dizer que às vezes a gente não consegue oferecer um tratamento para curar, resolver uma doença, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente tem limitações, né, que a vida tem um ciclo da vida. Então, o desafio, eu acho que a gente precisa entender e deixar claro, tanto para o oncologista, quanto para o paciente, quanto para a família, que pode não existir um tratamento naquele momento para uma doença, mas nunca vai deixar de haver cuidado, né? Então, acho que é um ponto principal, né, de não abandonar e de manter cuidando, alinhando, conversando, porque pode ser, e geralmente é muito difícil para a família e o paciente, né? Mas estando junto, esse sofrimento pode ser menor, né? E a família fica muito em dúvida e às vezes adoece junto. Então a gente tem que ter cuidado com esses familiares. Quais as dicas que você dá para a família assim, quando você vê um cuidador único, sobrecarregado, aquela pessoa ali que fica com toda aquela engrenagem do cuidado? Eu acho que o cuidador é um ponto principal, né? Assim, depois do paciente, claro que é o centro do cuidado, né? Então, acho que os pontos principais, a gente fala igual quando a gente vai viajar de avião, né? Que a aeromoça fala, né? Se você está cuidando de alguém que precisa de assistência, coloque a máscara em você primeiro, para depois ajudar o outro. Então, o estímulo ao autocuidado, oferecer um lugar de escuta para esse familiar, então também reservar um horário para escutar, ouvir a equipe, esse familiar, para ver a perspectiva dele. Ajudar esse paciente a entender, dentro do cenário dele, das possibilidades dele, se existem pessoas que ele pode delegar funções, ou pedir ajuda, um amigo, ou um profissional contratado para ajudar, por exemplo. Às vezes é muito comum, né? Um casal de idosos. Isso é muito frequente. E aí a senhora quer cuidar do esposo, que está enfrentando um câncer, uma doença. Mas ela ainda quer cuidar da roupa, da comida, quer cuidar de tudo. Só que é exaustivo, tem consultas, tem exames, né? Às vezes, se ela aceitar um pouco de ajuda de alguém que vai lá fazer a limpeza, ela vai poder ter um tempo para ela, para atividade física, e também para estar com a pessoa que ela ama, né? Então, acho que se cuidar, aprender a delegar, dividir, né? Encontrar pontos de suporte, né? É interessante que eu fiz também a pós de cuidados paliativos e o que mais me marcou é que todo o módulo tinha uma aula de autocuidado. Ou era yoga, alguma coisa para a gente se movimentar, ou pintura,
ou artes plásticas. Então, isso foi uma coisa que me fez me cuidar mais. E eu acho que, para quem está em casa, é um recado que atividade física, uma atividade de um hobby que você gosta, é sempre muito importante. E nesses momentos também a gente está recordando, porque ajuda a gente manter aquele processo crônico sem tanto peso, né? Sim. Uma coisa que a gente às vezes ainda tem dificuldades fora o momento que a gente para o tratamento é quando a gente vai dar outras más notícias, né? Incluindo o próprio diagnóstico, que é considerado uma má notícia. Sim. Existe um protocolo para a gente fazer isso? Como é que você costuma fazer? Então, quando a gente começa a estudar, a gente tem os protocolos, eles são muito úteis, principalmente para quem está começando, e tem o famoso protocolo SPARCS, né? Então, são ferramentas, né? Nunca vai substituir o cuidado. Na minha prática, o que eu faço, né? Como se torna muito do dia a dia, né? Então, acho que primeiro passo é ouvir, perceber a pessoa que está ali, né? Porque se a gente usar protocolos, a gente não vai perceber o jeito de cada um. Então, muitas vezes, é uma técnica, um jeito de falar, sempre antes de falar, pergunte, né? Então, isso serve para tudo, né? Seja para ensinar coisas para crianças, para falar de temas difíceis e também no nosso cuidado com os pacientes, né? O que você entendeu desse exame, o que você entendeu na consulta com a doutora Elise, para você saber em que ponto aquele paciente está. Às vezes, o sofrimento, muitas vezes, é do desconhecido também, né? Enquanto a gente não entender o que aquele paciente está percebendo, uma família, a gente não tem um ponto de partida. E conhecendo esse paciente, aí conhecer o que ele sabe, conhecer o que ele quer saber. Porque ele pode estar num ponto em que ele está ansioso por informações e ainda não teve oportunidade. E dá a gente a oportunidade dele perguntar, fazer perguntas, né? E às vezes aquele paciente também pode demonstrar que naquele momento ele não está preparado. E aí também a gente se colocar, falar, né, nesse momento eu sei que, né, o senhor não quer conversar sobre isso, mas se em algum momento, se eu perceber, tiver necessidades, eu estarei aqui, não fechar a porta. Porque na nossa prática, muitas vezes, em algum momento, o paciente quer falar sobre algo, quer tirar suas dúvidas, né? E cai muito naquelas vezes dos familiares terem medo de contar para o paciente, né? Então, o limite quem dá é o paciente. Sim. Como você costuma abordar esses familiares quando eles não querem que o paciente saiba o próprio diagnóstico, o prognóstico? Acho que a família, ela tá ali fazendo o melhor que ela pode fazer, né? Então, ela quer proteger, ela quer cuidar. Eles têm muito essa ideia de que ele vai se entregar se ele souber, né? Então, é uma proteção, né? É um amor. É um cuidado, né? Isso. Mas a gente está ali, nós somos os profissionais, a gente está ali vivenciando, a gente tem a nossa experiência. Então, o caminho é da conversa. Né? Então, muitas vezes, quando aquele familiar participa da consulta, você introduzir durante a consulta, por exemplo, às vezes isso se resolve muito fácil, né? Assim, a gente está numa consulta e falando ao paciente, seu João, como o senhor gosta de ser tratado, o senhor gosta de ter informações dos seus exames, da sua consulta. Aí, às vezes, muito comum o seu João falar assim, eu quero saber tudo, não, odeio que mintam para mim. A família fica assim, né? E aí eles mesmos percebem que para eles isso é importante. Mas tem aqueles outros que falam, não, eu prefiro que você fale com meu marido, eu prefiro que você fale com meus filhos. E a gente vai construindo um caminho de conversa, né? Eu acho que é a conspiração do silêncio, né? A ideia é que a gente possa romper essa conspiração, mas de uma maneira empática, sem causar mais sofrimento também, né? E o que esses pacientes mais te ensinam, assim, que fica marcado para você? Nossa, Elisa, eu acho que o que eles mais me ensinam é o valor do hoje, né, do tempo presente, das escolhas, né? Então, às vezes, a gente realmente ter as nossas prioridades, independente da carreira, independente do nível social, se tem filhos, se não tem filhos, se tem pet, se tem vô, se tem pai, hoje, né? O que é importante para você e que na hora de tomar decisões, assim, e se
eu estiver doente, eu não estiver aqui o ano que vem, isso ainda vai ser importante? Então, eu acho que é o valor do tempo, o valor do hoje, do presente, né? De evitar o rancor, evitar, né, assim, não falar que ama ou que sente, e ao mesmo tempo também se amar, né? Se permitir ser quem você veio ao mundo para ser. Tem alguns mitos, e queria fazer umas perguntas Sim. rápidas sobre isso. O câncer sempre dói? Não. Ótimo. A quimioterapia é sempre agressiva? Não, cada vez menos. E uma atitude positiva por si só consegue curar? Não. Fala mais um pouquinho assim sobre cada um desses pontos, sobre a dor, Dor, né? aqui, os efeitos colaterais e a atitude positiva. Tá. Então, a dor, ela nem sempre vai ter, né? Depende do tipo de tumor, né? Do tipo de doença. Ela pode acontecer, mas nem todo mundo tem. Então, às vezes, tem muitos pacientes que, nossa, doutora, eu acho tão estranho, eu nem tenho dor, né? Então, a gente vê muita dor em tumores de pâncreas, né? Por exemplo, né? Que pode causar muita dor. Mas tem os tipos de tumores, por exemplo, pulmão, né? Às vezes tem uma invasão no osso, às vezes ele vai ter outros sintomas. E mesmo que tenha dor, a gente tem remédio para tratar a dor. Então, não precisa ter dor, né? Existe tratamentos que a gente pode ir para cada paciente, evitando efeito colateral, né? E sem sedar, e que a gente consegue evitar a dor. E quanto à quimioterapia? A quimio nem sempre ela é tóxica, né? Então, a gente tem cada vez mais, né? Você sabe muito melhor do que eu, terapias-alvo, às vezes a imunoterapia em algumas situações, que eu, ao longo da minha prática em cuidados paliativos, o que eu via antes pacientes mais frágeis, eu vejo cada vez mais eu acompanhando por anos paciente, né? E viajando, cuidando da vida deles. Então, não necessariamente, lógico, que avaliando todos os fatores, toxicidades e tudo, vai ser tóxica. E o que você vê de positivo na atitude das pessoas? Então, eu acho que faz toda a diferença uma atitude positiva real. Tem que ter cuidado, porque às vezes muitas pessoas, ela tá sofrendo e ela quer demonstrar aos outros que tá tudo bem. E aí tudo que não tá bem, não é falado, não é dividido, não é cuidado, se torna sofrimento. Mas aquela pessoa que consegue ver as pequenas vitórias, os pequenos milagres, que consegue ser grata, isso muda, isso é fato, assim, muda o dia a dia, muda a forma como a pessoa vai enfrentar aquele tratamento, porque assim, ter acesso a uma quimioterapia pode ser uma tragédia, pode ser um privilégio para alguns. Tem gente que agradece, eu agradeço todos os dias que eu tenho condição, que eu estou fazendo o tratamento. E tem gente que fala, eu não queria estar fazendo isso. Então, são maneiras diferentes de ver, né? Eu acho que em tudo na nossa vida, né? A forma como a gente vive cada dia faz diferença no processo. Acho que a proatividade ajuda o paciente a participar Sim. e efetuar as coisas e às vezes ter sucesso, né? Sim. E eu acho que a atitude positiva também assim, inclui um pensamento espiritual, né, um psicológico planejado que vai melhorar a qualidade de vida dele e de quem está próximo. Sim. Agora eu queria que você desse um exemplo de um caso que foi muito marcante na sua história. Olha, muito marcante. Nossa, tem tantas pacientes marcantes, mas assim, um que é muito especial para mim, um paciente muito querido, que a gente até fez um livro juntos da história dele, né? E como a gente escreveu junto esse livro, ele me contou várias histórias sobre a vida. E ele era um maratonista, um corredor, e ele foi passando por esse processo de adoecimento, né? Então, ele me trouxe muitas reflexões e ele fala assim que ele falava que ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo de não existir. Então, é muito isso sobre o legado, né? Então, o que a gente, se eu um dia não estiver aqui, o
que eu vou deixar nesse mundo que vai fazer diferença no mundo para outras pessoas, né? E eu acho que ele me ensinou várias coisas mais sobre o legado, sobre o que a gente faz diferença no mundo e na vida das pessoas. Foi que me marcou muito. E com certeza ele teve uma vida muito plena, né? Porque é um pensamento de uma pessoa que valoriza o que tem. Sim. E isso é uma virtude porque faz a gente feliz toda hora. Sim. Acaba que minimiza os nossos problemas de um jeito que a gente consegue seguir adiante diante das dificuldades. E talvez o maior erro seja a gente achar que cuidar é só tratar. Mas, na prática, cuidar é não abandonar. Não abandonar na dor, não abandonar na dúvida, não abandonar quando os problemas surgirem. E agora eu gostaria de finalizar agradecendo sua presença, que foi uma honra de verdade. Eu tenho muito carinho por você e eu admiro muito sua trajetória. Parabéns. E a gente vai deixar seus contatos para que as pessoas possam acessá-la. Eu que agradeço, Elise. Que bom que você está levando informação de qualidade para as pessoas. Parabéns pelo projeto. E é uma honra estar aqui com você mesmo, que é uma oncologista que eu admiro muito. E sucesso e obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. E se você vê o sentido nesse podcast, compartilhe com alguém.